Toda quinta-feira, às 20 horas, no podcast Fala Mulheres, Regiane Castro recebe mulheres empreendedoras para entrevistas dinâmicas e cheias de conteúdo. Histórias inspiradoras, dicas valiosas e muito aprendizado esperam por você. Não perca! Ao vivo no YouTube, Fala Mulheres, o espaço onde a voz das mulheres empreendedoras ganha destaque. Esperamos por você. Olá! Hoje, no dia 16 de janeiro de 2025, estamos com o nosso podcast Fala Mulher. Hoje, a nossa entrevistada, ela é mãe, ela é empreendedora, ela é literária, já observaram aqui, nessa mesa que está linda aqui. E nós temos hoje esse privilégio de receber a Si Carvalho, para falar sobre a sua vida, sobre a vida de ser uma mulher empreendedora aqui na nossa cidade. Ela já foi destaque pelo Sebrae, na Rede Globo. E o nosso podcast Fala Mulher, ele tem o objetivo sempre de trazer informações, mas para nós aprendermos também junto. Então, você que está aí, os nossos internautas que estão ligadinhos com nós aí, fique até o final, porque nós temos muita coisa boa, tem muitas surpresas aqui. Então, boa noite aos nossos internautas. E quero receber hoje a nossa Si Carvalho, para que fique à vontade. O nosso podcast tem a honra de ter você junto com nós, usando esses microfones. O nosso podcast a gente sempre coloca nas todas as redes sociais e também fala sobre a mulher tem a sua voz, a sua vez. Então, aqui no nosso podcast é isso, Si. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Regi. O privilégio é todo meu, né? Eu me sinto honrada, né? Boa noite aos internautas. E eu espero poder contar um pouquinho da minha história, né? E contribuir com esse espaço maravilhoso que você fez, esse convite maravilhoso para mim. É isso aí, então, a gente que tem que agradecer a você e as nossas, que estão aí, as nossas internautas, recebendo todas essas informações hoje. É sempre bom nós termos no nosso planner, no nosso dia a dia, ter todas essas informações. Então, eu quero já começar com você, sim, contando quem é a Si Carvalho. Como já dei ali umas informações, mas quero que você nos conte a tua história. E você, internauta, fique ligado, preste atenção. Você que está em dúvida ainda, as nossas mulheres aí que não sabe o que vai fazer, está enfrentando desafios hoje, fique ligadinho aqui, que você vai aprender muito e que ela tem para nos passar muitas informações. Bom, por onde você quer que eu comece? Contando a minha história? Eu quero que você comece pela sua família, né? Quem sou eu? Quem é a Si Carvalho? Conta para nós a sua família, quanto tempo você está aí na Nigeiras, né? Eu sei que temos um livro grande de histórias aí para nós falar para nossos internautas que estão aí nos assistindo. Então, fala para nós toda a tua história de família, porque por trás de todo ser humano tem uma grande família, né? Tem. Então, é isso que a gente precisa. A família é nosso alicerce, então nós começamos pela família, Si. Ok. Então, eu sou a Si. Ninguém sabe o meu nome, porque é Si, professora Si, a Si da confeitaria. Mas o meu nome é Maria. Maria Aparecida. Aparecida porque eu nasci muito doentinha, eu nasci com 7 meses, e a minha mãe fez uma promessa na época, né, que se eu sobrevivesse, se eu vingasse, ela daria o nome da santa. E foi o que aconteceu. Então, por isso que é Maria Aparecida. Mas ninguém me chama assim. Agora, tem um pessoal lá em Cascavel que só me chama de Maria. Mas aqui ninguém me chama de Maria, só Si. Si Carvalho ou Prof. Si. Então, assim, eu nasci na Bahia, no sertão nordestino mesmo, seca, né?
Morei lá até os 8 anos. Meu pai era sertanejo, meus pais sertanejos, trabalhavam na roça, no sertão. Comi muito preá, né? Eu comento com os meus alunos que o preá, ele não é parente do rato, ele é primo do coelho, né? Para ter essa diferença. Porque na época da seca lá era muito escasso, a fome, a falta de água, a água lá era aquela água salobra, sabe? E eu vivi nesse cenário até os 8 anos de idade. Então, dá para lembrar de muita coisa. Tanto que quando eu li Graciliano Ramos em Vidas Secas, eu me senti uma personagem, porque tudo que ele descreve na obra, eu estava lá. Então, é muito... Uma coisa é você falar de algo que você ouviu falar ou que você leu. Mas outra coisa é você falar de algo que você viveu, né? Então, foi nesse cenário que eu nasci. Aos 9 anos, nós nos mudamos para São Paulo, porque exatamente para fugir da seca, para deixar de ser retirante da seca. Meu pai veio primeiro, depois ele mandou nos buscar. Eu entrei na escola, já tinha mais de 9 anos. Eu fui para a primeira série, então era um pouquinho mais velha, né? E meu pai começou a trabalhar numa metalúrgica e minha mãe era doméstica. Eles não sabiam ler, eles não sabiam escrever, só sabiam escrever o próprio nome. E minha mãe falava assim, olha, eu quero que vocês aprendam a ler e escrever para escrever carta para a sua avó lá na Bahia, para os seus tios, para dar notícia para eles. Porque naquele tempo não tinha telefone, não, era só carta, né? E eu queria muito fazer aquilo. Bom, em casa, nós não tínhamos o hábito de leitura, porque eles não sabiam ler nem escrever. Então eu devorava não é apostila, as cartilhas, Caminho Suave, lembra? Do Caminho Sim. Suave. Então eu lia, relia. Quando eu ia fazer alguma tarefa que os professores pediam, eu já sabia, porque eu já tinha lido 3, 4 vezes. Então isso me ajudou muito, né? E fomos para São Paulo, como eu te falei, e ali começou a nossa história. Comecei a estudar. Como meu pai e minha mãe trabalhavam, com 10 anos eu assumi a responsabilidade de cuidar dos meus irmãos. Então, eu cuidava de 3 irmãos. E uma vez eu perdi uma na missa. Fomos para a missa os 4 e eu deixei uma para trás. Foi terrível, mas depois achamos. E hoje essa que eu deixei para trás mora na Itália, a Diana, né? E assim fomos crescendo, só que o meu pai sofreu um acidente na empresa, ele cortou o nervo da mão. Aí ele não pôde mais trabalhar, ficou encostado e naquela época não tinha esses direitos que nós temos hoje. E ele acabou ficando sem emprego e ele não conseguia mais no trabalho. Então começaram as discussões em casa, os atritos entre pai e mãe, e um dia ele foi embora. Aí eu tinha 12 anos, a minha mãe falou, então você vai ser a mãe, eu serei o pai dos seus irmãos. E eu aprendi o que era ter responsabilidade, o que era cuidar do outro desde muito cedo, né? E isso para mim é bom, porque a gente cresce, a gente amadurece, né? E nós morávamos em São Bernardo do Campo, numa casinha chamada Vila Euclides. Era uma casinha de aluguel, mas era um aluguel que minha mãe conseguia pagar. Então ela tinha 2 empregos. Ela trabalhava como doméstica durante o dia e chegava, ela ia trabalhar numa empresa terceirizada da Volkswagen, ela ia trabalhar também como limpeza, né? Auxiliar de limpeza. Então, ela chegava em casa sempre 11h30, meia-noite. Então, eu era realmente mãe dos meus irmãos. E assim, o tempo passou, foi crescendo. Aquela situação de escassez, nós passamos por isso. Só que aí, quando comecei a trabalhar, né? O meu primeiro emprego, eu não tenho vergonha de falar, porque eu me sinto honrada, porque se hoje eu sei cuidar de uma casa, se hoje eu sei lavar uma louça, dobrar uma toalha, foi porque eu trabalhei como empregada doméstica. Foi o meu primeiro emprego. Não me arrependo e agradeço todo o aprendizado, sabe? E era bom porque nesse meu emprego, a mulher ela deixava eu levar as minhas irmãs, porque eu ficava preocupada, como que eu vou deixar eles em casa? E eu podia levá-las, porque ela tinha uma menininha, a Anne, e elas ficavam ali brincando e almoçavam ali e eu estava de olho nelas. Então,
era um privilégio para mim também, porque imagina você deixar eles sozinhos, né? Eu trabalhava de segunda a sábado, entrava às 7h30 e saía 8, 9 da noite. Era o meu horário de trabalho. Aí, fiquei um tempo com eles. Depois disso, eu fui trabalhar de dama de companhia de uma senhora, Dona Virgínia. Ela tinha 83 anos, muito ativa, me ensinou muita coisa. A única coisa que ela tentou me ensinar que eu não aprendi foi fazer tricô. Ela quase esqueceu o que ela sabia. Né? Eu, não é para mim, não adianta, eu não tenho aquela paciência, não tenho. E depois disso, eu trabalhei 1 ano com essa senhora, e um dia as primas dela estiveram lá, e Dona Ana e Dona Cleide. E perguntaram se eu não queria trabalhar na escola. Elas tinham uma escola, Centro Educacional e Cultural Pirâmide, em São Bernardo. Se eu não queria trabalhar lá. Eu falei que eu gostaria. E ela falou assim, então, vai lá, faz... Na época você não mandava currículo, você vai lá, faz uma ficha, né? Você tinha que ir lá e preencher. Fui, na mesma semana comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar como auxiliar de escritório e eu era operadora de mimeógrafo. Mas não é esse mimeógrafo que a gente tem a álcool, não. Ele era a tinta, porque eles produziam as apostilas para os alunos dentro da própria escola. Então, eu trabalhava, era uma gráfica, então eu trabalhava ali. Trabalhei e fui me destacando, porque eu sempre fui muito dedicada. Tudo que eu vou fazer, eu faço, procuro fazer da melhor forma. E eles foram me promovendo. Quando eu saí de lá, foi quando eu engravidei do Pedro, em 91, que ele nasceu em 92. Eu era auxiliar de departamento pessoal. Então, a minha carteira de trabalho tem várias por mérito, promoção por mérito. Então, eu me sinto honrada por isso. Eu sempre valorizei muito isso. E era uma família pirâmide. Eram pessoas muito boas, muito, assim, reconheciam o valor do funcionário. Então, uma época, quando a minha filha adoeceu, ela pegou coqueluche e você fica 15 dias pelo INSS, afastado, tudo, mas... E elas foram mães para mim, porque elas pegaram e falaram, não, olha, você traga a sua filha, porque não podia ficar com outras crianças, fica aqui na escola, e o tempo que você precisar, você cuida dela. Então, eu sempre fui muito abençoada, né? Encontrar pessoas boas. Bom, aí, voltando, né? Eu conheci o meu marido, ele era do Marquinho, eu já estava com 18, 19 anos, e só que ele estudava para padre. Meu marido faltavam 2 anos para ele fazer os votos. E ele me deu curso de crisma, para você ter uma ideia. Só que nunca passou pela minha cabeça namorar ele, né? Aí um dia ele falou que ele perguntou se eu queria namorar com ele. Mas para mim, namorar um frei, porque não era padre, ele era frei. Era né? Eu falei que não. Mas ele falou, se você quiser, eu saio do seminário para casar com você. Eu falei, não, se você quiser sair do seminário, você saia. Mas eu não vou casar com você. Aí ele entendeu aquilo como um não. E foi um não, né? E ele foi embora. Ele saiu de São Bernardo e pediu transferência para Mogi das Cruzes. Nesse meio tempo, eu namorei uma outra pessoa, tive uma história com essa pessoa. Não deu certo. Ele ficou sabendo e voltou. Aí, quando ele voltou, ele chegou na minha casa e falou, olha, eu voltei para a gente se casar. Não, porque eu não sou mais frei. Eu saí do seminário e vou casar com você. E foi o que aconteceu. Nós nos casamos, damos os nossos 2 filhos, né? E ele era professor, formado em filosofia, e ele dava aula de história. E lá em São Paulo, Jaime Lerner, na época... Ele tirou do currículo tirou da grade filosofia, história. E era uma aula por semana de filosofia. Então, os professores concursados, eles pegavam as aulas, né? E ele ficou sem trabalho. Eu era concursada numa escola, porque já tinha saído dessa escola particular, e fui para o estado. E foi muito difícil, né? Aí nós tínhamos comprado um apartamento na planta. E já estávamos no apartamento. Só que aí tinha que pagar as prestações e só o meu salário não dava. Aí ele falou, olha, nós temos umas terras, eu tenho umas terras, minha família mora lá no Paraná, e vamos para lá. E vamos criar nossos filhos longe dessa violência toda.
que também é muito difícil, é a violência urbana, né? E eu topei. Pedi exoneração do meu cargo. E ele veio aqui, falou, não, era no Marquinho. Na época, não, você vai conseguir um trabalho aqui, para ficar bem colocado e tal. Só que quando chegou, deu tudo errado. A pessoa que ele substituiria, né, era uma professora, não pôde ocupar o cargo que ela iria, e o efeito dominó, né, sobrou para quem? Ficar sem trabalho, para ele. Moramos 6 meses no Marquinho. Foi difícil, né, pagando aluguel, e para mim foi um choque cultural muito grande. Saí de São Paulo, mas eu não consegui, a minha maior dificuldade é a locomoção. Se você não tem carro ali, você fica meio fica preso. E nós viemos um dia para Laranjeiras e conversando com uma moça que vendia produtos naturais na lojinha dela, ela falou, olha, tem uma casa aqui para alugar, BNH, na época era BNH. E nós fomos ver, me encantei. Cheguei em casa, comecei a arrumar minha mudança. E na outra semana nós já estamos aqui, entregamos a casa lá e viemos para cá. Aí aqui eu comecei a trabalhar no administrativo, pelo Paraná Educação, no Colégio Floriano, e ele começou a dar aula. Aí que vem a ironia. Ele começou a dar aula no Marquinho. Então ele saía de Laranjeiras para ir dar aula lá. E antes ele não tinha essa possibilidade, né? E assim nós começamos a escrever nossa história aqui. Aí, em 2001, aconteceu a mesma coisa que aconteceu em São Paulo. O Lerner tirou filosofia da grade. Você só poderia pegar pela específica, pela disciplina em que você era formado. E foi o que aconteceu. Aí ele voltou para São Paulo e nós ficamos aqui. Eu fiquei trabalhando no colégio e ele foi. Ele ficou de fevereiro a julho de 2002 na casa da minha irmã, em São Paulo, trabalhando, e ele veio para as férias. E quando chegou aqui, ele falava, eu não quero voltar, eu não quero deixar vocês. Era difícil para a gente, né? Aí eu falei para ele, vá. Vamos ver o que acontece até o final do ano. Se você conseguir mais aulas lá, a gente volta. Né? Não vamos. Mas agora eu preciso ficar aqui, as crianças precisam terminar o ano letivo. Tá. E ele ficou. E no dia 21 de agosto, nós tínhamos uma viagem para Guarapuava. E nesse percurso, o meu filho, ele precisava colocar uma panorâmica, porque aqui, na época não fazia aqui, para colocar um aparelho ortodôntico, né? E a minha amiga precisava fazer uma ultrassonografia. O irmão dela precisava fazer acho que era uma ressonância, uma tomografia da coluna, que ele tinha feito uma cirurgia. E era ele que ia dirigindo. Mas naquele dia, ela pediu para o meu marido ir dirigindo, porque estava chovendo, ela grávida, e ele com aquele problema na coluna, e ele falou, tá. Detalhe, meu marido ia voltar naquele dia para São Paulo. E quando chegamos no quilômetro 396 da 277, sentido Guarapuava, um guincho da polícia militar rodou na pista, invadiu a pista, pegou nosso carro no acostamento. Na hora faleceram meu marido e o rapaz. A minha amiga faleceu chegando no hospital. E eu e meu filho ficamos 21 dias no Hospital São Vicente. Eu não lembro de nada do acidente, só meu coração, porque eu tenho um pavor da 277. E quando eu acordei do coma, o acidente foi numa quarta-feira, eu acordei na segunda, no domingo, quando eu voltei do coma. E aí eu perguntei o que tinha acontecido, porque eu não me lembrava de nada. Eu me vi muito machucada, porque eu tive politraumatismo, eu tive fratura craniana, eu tive concussão, eu tive fratura de bacia, do efeito livro aberto, né? Eu tive fratura de fêmur, fratura exposta de fêmur em 2 lugares, e fratura de punho. Então, foi politraumatismo, a única coisa inteira. Eu brinco que foram os dentes, né? A perna esquerda e esse braço aqui. O resto, tudo prejudicado. E o médico que me operou, ele falou, Dr. Marcos Tenório, ele falou, olha, eu não sei se você vai voltar a andar, porque foi muito feia a tua fratura, a gente não sabe, vai depender da reação do teu corpo.
e o teu filho também sofreu isso, mas eles não entravam em detalhes. E no dia que me falaram das mortes, já 8 dias, na outra quarta-feira, o doutor chegou e me contou da morte de todos que estavam no carro, inclusive do meu marido. Só tínhamos sobrevivido eu e o meu filho. E no mesmo dia eu fiquei sabendo que ele tinha quebrado a coluna, fraturado a coluna lombar, lesão 4, e tinha rompido as alças do intestino. Eu falo que o meu filho é um milagre de Deus. No dia do acidente, quando ele chegou no hospital, depois eu fiquei sabendo que ele teve uma parada cardiorrespiratória com 9 anos. Né? E o médico teve que fechar, ele estava fazendo a cirurgia, mas teve que fechar muito rápido devido à parada cardiorrespiratória. E 40 dias depois ele teve que voltar e fazer uma outra cirurgia. Então, Regi, eu falo assim, se eu pudesse me dar um apelido, um outro nome, seria sobrevivente. Eu sobrevivi a várias lutas, mas a do acidente foi a mais difícil, né? Você se vê em cima de uma cama de hospital, não saber se você não vai andar novamente, se seu filho vai sobreviver. Né? E as pessoas que chegam naquele quarto, eu falava assim, eu pedi oração. Do médico ao visitante, do outro paciente, todo mundo, a moça que ia levar comida, a moça que ia limpar, eu pedia, só faça oração pelo meu filho. Peça para Deus curar o meu filho. Porque eu já estava sentindo uma dor muito grande, que é a dor de perder todo mundo. E eu não suportaria perder o meu filho. E pensava também na outra, que tinha ficado em casa sem o pai, sem a mãe, e teve que enterrar o pai sozinho, porque a mãe e o irmão poderiam morrer a qualquer momento. Então, foram momentos extremos. Só que, quando você passa por isso, você tem 2 opções. Ou você olha para aquilo que você perdeu, ou você deixa a dor, aquela tristeza, te destruir. Mas eu olhava que eu tinha 2 filhos. Né? O meu marido já não estava mais. Né? Mas eu tinha 2 filhos que precisavam de mim. E eu fazia tudo. Se você perguntar, você lembra de dor? Né? Porque no meu corpo todo foram 120 pontos. Né? Eu não lembro. Eu lembro da dor no coração. O meu medo de perder meu filho. Mas a dor de saber que eu não veria mais as outras pessoas. Mas eu não me lembro de dor física. É interessante, né? Eu acho assim que o Deus, né? Que nem você falou, você pediu tanto para Deus e Deus escutou todas as preces. Então, o nosso podcast de hoje, ele é emocionante. Como eu falei para vocês, né? Ele traz a história real de sofrimentos, mas assim, de exemplos também de ser mulher, de mulher sempre estar colocando isso em primeiro lugar. Então, hoje, no nosso podcast, nós temos a Si Carvalho. Você que começou agora, e os nossos internautas começou a assistir, recebeu lá o aviãozinho e está assistindo nós no nosso canal do YouTube lá. Nós estamos recebendo a Si Carvalho com toda a sua história. Agora nós vamos para a parte de ela se tornar empreendedora. Como que foi essa vida dela ser empreendedora aí, que a gente precisa também relatar para nossos internautas. A história dela é emocionante, é que muitos de vocês aí também passam por isso, já passaram e às vezes paralisaram. E a exemplo da Si, ela não paralisou, ela teve que levantar e ela anda assim, ela caminha. Então ela vai contar agora essa parte que ela se tornou a prof, a confeiteira. Então conta para nós aí, essa mulher empreendedora que a vida fez você se transformar nisso. Então, eu fiquei 5 anos em reabilitação, para voltar a andar novamente, sem ajuda de aparelhos, mas nesse meio tempo fui fazer faculdade, prestei concurso na Unicentro, passei para Letras e Literatura. Literatura me escolheu, aí eu me tornei, deixei de ser a mulher do acidente e comecei a ser a professora Si. Né? E meu filho hoje está formado em gastronomia, né? Que maravilha, né? Eu posso falar a pizzaria dele? Pode sim. Ele é o proprietário da pizzaria 369, né?
E então, tudo aquilo que eu passei não se compara com a alegria que eu tenho hoje, com ele, né, com a minha filha, com as minhas netas. E ele foi estudar gastronomia em Cascavel, né? Uma época, eu fiz, não é porque eu comecei a andar que eu não precisei fazer outras cirurgias, né? Então, 2013 foi um ano bem complicado, foi um ano que eu precisei fazer 2 cirurgias. E depois disso, em Cascavel, ele em Cascavel. Aí ocorreram uns problemas e ele precisou de ajuda para pagar a faculdade. E foi aí que comecei com os pães de mel. Na época eu dava aula num cursinho e fiz uma receita antiga que eu tenho lá no meu caderninho, que eu vou patentear. E fiz essa receita e levei para os meus alunos. E os meus alunos comeram e falaram: prof, traz pra gente, a gente compra de você. Porque a primeira vez foi presente, né? Falei: opa, esse negócio aí pode dar certo. Mas eu não pensava ainda em empreender. E levei, eles compraram. Eu sei que naquele final de semana eu abasteci minha Paraty verde, bolinha, que bebia, que era uma coisa, né? Eu, com R$40, tudo de R$2. E a partir dali eu comecei a investir. Mudei a receita, comprei forminhas de pão de mel. Aí eu falei: mas esse negócio pode melhorar, vou rechear esse negócio. Aí recheei e levei para a Angelita Capelletti. A Angelita, falei: olha, você come, você é minha amiga, mas não seja minha amiga, seja crítica. Veja o que você acha. Estava recheado de doce de leite. Ela se apaixonou, postou nas redes sociais dela. Eu sei que quando eu cheguei em casa, que eu acessei o computador, eu tinha como assim 300 e poucas notificações. Eu falei: credo, nunca aconteceu isso, né? O que é? Fui olhar, ela comeu pão de mel. Lá na confeitaria eu tenho a foto, né? Apertou para mostrar que estava bem recheado e escreveu pão de mel da Cida. E a partir dali eu comecei a fazer pão de mel. Eu sei que naquele final de semana, detalhe, era uma sexta-feira, de um dia para outro eu fiz 300 e poucos pães de mel com a minha filha. E a partir dali eu não parei mais. Consegui pagar as contas, né? Ajudar o Pedro com a faculdade também. E quando eu quis parar, eu já não consegui. Em 2018, o Pedro se formou em gastronomia, voltou para Laranjeiras, né? E foi aí que eu não planejei, aconteceu. Uma pessoa veio e ofereceu primeiro sociedade, mas a gente sabe que sociedade é um pouco complicado. Depois eu falei, nós recusamos. Depois ela voltou e perguntou se nós não queríamos alugar a sala. E nós alugamos em 2020. Inauguramos dia 16 de fevereiro de 2020. Só que um mês antes da pandemia. Aí vai assim se reinventar novamente. Aí nós tivemos que procurar alternativas, porque imagina, um mês você está pagando as coisas que os equipamentos, tudo que você colocou ali. E a gente se reinventou. O Pedro começou com o Food Lab, fazendo comida, pratos. Eu coloquei acarajé e conseguimos. E ficamos lá até 2022, né? Toda a pandemia. E agora eu tenho a minha sala, né? A Maria Bonita Confeitaria. Fala para nós agora a mulher, né? Assim, mulher com a sua confeitaria. Então, nós já temos a história do pão de mel. Uhum. É uma história, nossa, que você não tem palavras para nós colocar nessa história. Porque nós conhecemos a nossa cidade da Laranjeiras do Sul, ela é muito acolhedora. E nós conhecemos todo mundo. E todo mundo conhece os pão de mel da Si. Então, esse exemplo dela, o que ela está nos passando para nós, ela é para você. Para você que está aí desanimada, não sabe o que vai fazer em 2025 ainda, aqui temos opções para você se tornar uma empreendedora, de você levar esse exemplo da Si para ter o dia a dia. Eu quero mandar um abraço aos nossos patrocinadores. Quero mandar um abraço para a Autobras, a Luciane. Um abraço para a Rose Burin, a nossa terapeuta. Quero mandar um abraço para a Ju também. E assim nós vamos mandando um abraço para nossos patrocinadores. Mas o nosso foco é trazer as informações, é trazer a cada dia esse exemplo dessas mulheres que nós temos em Laranjeiras, que aceitam sentar aqui e contar da sua vida.
Para quando nós convidamos para vir no nosso podcast, a gente já fala que ela vai estar falando da vida dela. Então, assim, é muita gratidão para quando elas aceitam trazer para nós esses testemunhos de vida. Vamos lá, fala para nós dessa Além da Mulher, né? Essa mulher empreendedora, como que você consegue conciliar tudo isso, essas suas receitas. A vocês que estão aqui com nós, os nossos internautas, aqui você está vendo aqui na mesa, nós temos os pães de mel dela, temos um bolo de laranja e temos também uns livros, né, que ela vai falar também sobre a questão da parte de literatura. Então, aqui essas delícias que ela tem, você encontra na confeitaria. Gostaria que você passasse o endereço. Nós temos também as redes sociais, que você pode também estar ali, assim vai passar para vocês aí, os nossos internautas. Então, um grande abraço a todos vocês, que nós só estamos aqui porque você está no outro lado aí, nos assistindo. Verdade. Então, você quer saber o meu dia a dia, a minha rotina como Sim. mulher, né? Olha, essa mulher que é mãe, que é professora, que é avó, tenho 2 netas maravilhosas, morro de saudades, estão em Santa Catarina. Eu me sinto uma vitoriosa, sabe? Porque de onde eu saí e onde eu estou, sabe? Eu falo, é por Deus, né? É Ele que me capacita. E assim, de manhã eu faço as minhas receitas, né? E eu sou muito de inventar. Então, eu tenho lá uma receita, eu falei, mas e se eu fizer isso? Se eu colocar isso? Mudo, transformo. Os pães de mel eu tenho 35 sabores deles, né? Bolo, eu pego uma receita básica e dessa receita básica transformo em outras receitas. E isso tudo no período da manhã. À tarde, eu abro das 14 às 19. De mês de outubro até agora, eu estou fornecendo para um pessoal fora, os pães de mel. Então, eu reduzi o horário de atendimento na confeitaria exatamente por isso. Antes era de terça a sábado. Mas como eu preciso produzir, eu atendo agora de quinta a sábado. Segunda e terça e quarta é para produção. Eu trabalho com a produção dos pães de mel porque ele é demorado para fazer. Porque esse aqui é totalmente artesanal, não tem nada de conservante, não tem nada. Então, você tem que respeitar o produto. Porque se eu falar para você, o que eu contei para você, o que estou contando é a minha verdade. Então, eu não posso falar para você, olha, ele demorou um dia para secar, se eu coloquei ele na geladeira. Dá para colocar, ele pode secar. Só que a qualidade e o tempo de durabilidade reduz. Então, eu prefiro fazer da forma que eu sei fazer. E tenho essas parcerias fora. Estamos com umas propostas, umas ideias aí que eu ainda não posso falar, né? Uns projetos, graças a Deus. Mas assim, voltando a falar um pouquinho de Laranjeiras. Laranjeiras é uma cidade acolhedora. Aqui eu reconstruí a minha história. Aqui eu comecei do zero praticamente. Eu reaprendi a andar em Laranjeiras, nas mãos de tantas profissionais competentes, porque assim, eu falo, Deus, Ele me cuidou em todo momento. No dia que me falaram das mortes, veio uma pessoa, um pastor da Igreja Metodista de Guarapuava e falou, eu vim aqui para te dar um recado de Deus. E eu vou falar aqui, porque se um dia eu não falar, eu seria muito ingrata, que é, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. E esse Deus, Ele segurou na minha mão através de outras mãos, sabe? Todo o meu processo de reabilitação do meu filho foram muitas mãos. Quando eu cheguei em casa, eu encontrei uma Laranjeiras totalmente acolhedora. Eu falo, eu não sei se eu vou ficar para sempre aqui em Laranjeiras, nós não podemos falar, né? Mas aqui é minha casa. Mesmo que eu vá embora, eu vi a Tati falando, né, na entrevista dela, e é aquilo mesmo. Laranjeiras, ela é acolhedora, são pessoas solidárias. Aqui eu construí vínculos com pessoas maravilhosas, né?
E eu tenho muito, eu não vou citar nomes, né? Mas a única palavra cabível é a gratidão. Então, essa mulher aqui, com esse coração cheio de gratidão, ela procura de uma forma muito simples, mas cheia de carinho, honrar tudo isso. E o fato de eu ter ido na Globo, né, que eu cheguei lá através do Sebrae, né, que o Sebrae é um parceiro incrível, tenho apoio da Sala do Empreendedor, desde o início, tenho o Sebrae. Então, se eu cheguei até lá, né, foi muito legal, foi bom contar a minha história, inspirar outras pessoas, né, para uma emissora tão grande para o Brasil todo, mas eu me senti honrada em levar o meu nome, o nome de Laranjeiras, né, do Paraná, entrelaçado com doces e com poesia e superação. Tá? Então, é essa mulher que se reinventa diariamente. Às vezes o coração está quebrado, né? O coração está lá miudinho, mas eu me reinvento, porque o valor que eu tenho, sabe? Ele foi atribuído por Deus. Foi Ele que me deu essa segunda chance. E eu tenho que fazer de tudo, inclusive como empreendedora, né, para honrar tudo isso que eu recebi. E como eu te falei, à tarde eu fico na confeitaria até às 19h. E depois, esse ano com certeza eu terei aulas, né, algumas aulas, porque é o que eu gosto de fazer. Porque assim como a literatura me escolheu, a confeitaria também me escolheu, porque eu não sabia fazer doce, Regi. Eu fazia bolo de caixinha e deixava empantumado ainda. Então olha o que nós aprendemos, né? Então, eu aprendi com os pães de mel, aí que abriu. É um leque. Aí eu produzo os bolos caseiros, tenho umas tortas caseiras, faço produtos para zero lactose, para quem não come glúten. É o único produto, o único cliente que eu não atendo é o celíaco, porque eu não tenho uma área de manipulação privada para ele, né? Privativo não. Então eu não arrisco, não brinca com a saúde de ninguém. Então, mas vegano, low carb, tudo eu faço. E procuro me reinventar diariamente, no sentido de vou buscando informações, vou buscando. Tem a culinária, eu trouxe um pouquinho da Bahia para cá também, né? Através do acarajé, da moqueca baiana, que os clientes já estão pedindo. O ano passado foi um ano muito desafiador para mim. Todos temos desafios. Eu não posso falar que empreender é um mar de rosas. Não é, porque você tem que se superar, você tem que aprender, você tem que correr atrás, você tem que se desdobrar para você se destacar e dar o seu melhor. E a minha verdade, o meu melhor, o meu diferencial na confeitaria é que tudo que eu faço, eu vi a Tati falando, que ela pede para Deus, ela consagra a Deus tudo que ela faz. E eu faço um pouquinho diferente. Eu peço para Deus consagrar e abençoar as minhas mãos. Né? Que o meu produto não seja só o docinho gostoso do açúcar, né? Mas que quando o cliente comer, que ele se sinta abençoado por Deus. É isso que eu faço. Né? E tem dado certo. As pessoas sentem isso, sabe? Ai, tem gosto de carinho. O bolo, nossa, lembrei lá do Natal, na casa da minha avó. Então, para mim, isso é muito bom. Tem a pitadinha de poesia também na confeitaria, né? Na Maria Bonita Confeitaria. O cliente vai, não dá tempo, mas o que vai a primeira vez, ele tem a opção de escolher. Se ele quer de presente uma poesia ou se ele quer de presente um doce. Incrivelmente, 99% pede a poesia. E é muito legal ver o olho da pessoa brilhando, se identificando, porque agora eu vou falar um pouquinho como professora, porque assim, nosso mundo está muito tecnológico, e isso é uma bênção, até certo ponto, né? Mas a gente tem que pensar na nossa humanidade, na nossa essência, porque o ser humano, ele é para sentir. O que nos diferencia dos outros animais? A racionalidade, né? E o sentimento, eu não sei, porque eu acho que os bichinhos, eles sentem, eles têm muito amor. E o fato de sentir. E, às vezes, a gente se priva disso, você não sente. Ou é tanta informação que você acaba não sentindo, não se permitindo sentir. E a literatura, ela faz isso. Né? Por isso que eu amo literatura. Porque, na essência nossa,
nessa necessidade de sentir. E quando é sentir alegria, sentir tristeza, porque nós precisamos sentir. A literatura faz isso, porque o texto ele gera uma identificação. Dessa identificação, ele gera uma reflexão e uma transformação. Então, eu me sinto lisonjeada, presenteada, quando eu posso declamar um pouquinho para os meus clientes lá na confeitaria. É um momento que assim, você olha no olho do cliente e você vê emoção. Você fala, nossa, quanta humanidade tem aí, né? Quanta essência humana. Então, é a minha forma de contribuir. É o diferencial. O outro diferencial é... Porque, assim, eu quero que o cliente chegue na confeitaria e ele se sinta como se ele estivesse na casa. Como nós estamos aqui. Na casa de um amigo, na cozinha de um amigo, conversando, tomando seu cafezinho. E tem feito isso, sabe? Meu Deus, eu falei, eu só não posso citar nomes, mas um dia eu vou escrever um livro com todas as histórias que os meus clientes me contam ali. Então, é um vínculo muito bom, muito legal. Então, hoje você está ouvindo, assistindo a história da Si Carvalho, da Confeitaria Maria Bonita. Aqui vai um abraço para todos os nossos patrocinadores que estão passando aqui na tela. Então, a gente agradece a cada um de vocês e manda um abraço, sendo sempre os nossos parceiros. A história da Si, ela já passou, como ela já explicou, né? Já passou até na Rede Globo, por ser uma história, a história de vida dela e a história também de ser empreendedor. Sim, nós queremos já, antemão, pedir para você que nós sejamos os primeiros. Essa novidade que você vai estar colocando logo, logo, teu projeto novo aí, para você vir anunciar aqui no nosso podcast Fala Mulheres, para levar para você, aos nossos internautas, o que a Si vai estar, além desses delícias que ela faz lá, que você está vendo aqui na mesa, os pão de mel, o cebolo, também na parte da literatura da poesia. A Si falou uma coisa muito interessante, que as pessoas brilham o seu olhar quando ela lê a poesia. Nós precisamos disso. Faço as tuas palavras a questão também das redes sociais, que a gente precisa, é um âmbito muito bom, mas nós também precisamos se conectar sendo humanos a cada um. Como eu sempre falo em todos os nossos podcasts aqui, eu falo dos micros momentos de felicidade. O micromomento de felicidade hoje que a Si nos traz é você ir na confeitaria dela, comer essas delícias lá e ainda ouvir uma poesia. Na sua casa, o micromomento é reunir a tua família em volta de uma mesa e se deliciar do que é feito. Tomar um chimarrão, se olhar para você. Então, cuide-se de você, desses micromomentos de felicidade. Si, nós estamos agora conhecendo essa nossa parceira, essa mulher que sempre de superação que a gente tem, de levar aos 4 cantos da nossa região da Cantu. Nós queremos que você, além de tudo que você já nos passou, fale também um pouco da questão desse acompanhamento que você teve do Sebrae, mais recursos financeiros. Hoje a mulher está lá, eu faço bolo, eu quero ser uma empreendedora. A exemplo da Si Carvalho, eu quero fazer pão, né? Aqui eu já estou colocando pão, mas assim não faz pão lá, né? Você faz bolo e docinho, ou pão de mel. Mas é você que está aí nos assistindo, os nossos internautas, se você quer, passa para como que você começou, o apoio de quem que você teve, que esse projeto. Hoje, lógico que a vida tem desafios, tem uma hora que você consegue esses recursos, tem uma hora que também não é aquele superfaturamento, mas se assim conseguiu fazer seus filhos se formarem na faculdade e abrir esse espaço empreendedor, eu acho que não precisa nem a gente falar, né? A gente já vê que isso aqui dá retorno sim, mas o retorno principal é de você se motivar e você buscar. Passa para nós essa parte que você falou aí sobre a questão do Sebrae, que nós temos, que você foi a representante, foi até a Globo levar essa superação de mulher, mais esses detalhes aqui que também os nossos internautas gostariam de saber como você fez essa magia, esse projeto teu aí, de chegar aonde você está hoje, porque é uma história, é uma vida, meu Deus, sair da Bahia, chegar em Laranjeiras do Sul com percas familiares e você conseguir formar os seus filhos, fazer uma faculdade,
ser uma professora e uma confeiteira, não é para qualquer um, né? Então, siga esse exemplo aí. A você que está aí preocupado, não sabe o que vai fazer, aí tem a Si Carvalho. Além disso, vocês podem também estar no Instagram, tem a Maria Bonita Confeiteira. Pode vocês estarem chamando também ela lá. Eu quero que a Si passe onde que ela está, no espaço dela. Eu já fui lá, já provei essas delícias. Nossa, é maravilhoso. Você coloca, como ela falou, quando você dá uma mordida de um doce desse, é como uma sensação inexplicável, porque é muito gostoso. Passa para nós isso também, sim. Essas informações aí, que nós estamos apaixonados. Estamos aqui felizes, porque você vem abrir a tua história de vida emocionante, né? A gente chora de ouvir essas histórias aí, mas é o nosso dia a dia. É o dia real de nós mulheres. O dia que nós sempre somos essas mulheres que buscam sempre estar empreendendo e levando para os 4 cantos aonde você está. Bom, a primeira informação muito importante é o endereço da confeitaria, né? Sim. Rua Getúlio Vargas, número 313, 313. Fica ali, segunda quadra para cima do Iguaçu, bem pertinho, né? As redes sociais é Maria Bonita _ Confeitaria. E eu até tenho a página da confeitaria no Facebook, mas eu não consigo administrar tudo. Então, é mais o Instagram e o meu Facebook particular também, que é Si Carvalho. Estas são as essenciais, né? Essas informações. Sim, como que vamos achar, como que vamos encomendar os doces, né? Então, essas informações tem que ter aí, sim. E o nosso WhatsApp, 42 999 47 3202. Bom, então, assim, a mágica foi o seguinte. Eu comecei fazendo os pães de mel na confeitaria, mas aí eu falei, mas e agora? E um dia uma pessoa falou assim, mas você já foi lá na vigilância sanitária? Precisa? Porque eu não entendia nada de empreendedorismo. Falou, sim, você precisa ir, porque aí fazem aquele terrorismo. Porque se você não for, eles vêm aqui, vão aprender. Eu falei, gente, que é isso? Né? E fui até a prefeitura, tive meu primeiro contato com o Guaraci na época, né? E ele falou, não é assim, você precisa formalizar o seu negócio. Né? Porque eu falei, eu não tenho uma área de manipulação. Como que eu vou fazer? Eu faço na minha cozinha. Como que minha cozinha não é apropriada? Eu faço comida para os meus filhos ali, fiquei toda... Não, mas aqui é diferente, você precisa ter um espaço. Aí eu formalizei, abri meu CNPJ, né? Uhum. E a partir dali as oportunidades foram aparecendo. Porque com o CNPJ eu posso fornecer nota fiscal. E empresas, bancos que precisam de produtos entram em contato, né? E eu, depois que eu formalizei, abri um leque de possibilidades, como eu te disse. Então, pessoas que iam... o próprio Sebrae em si, muitas consultorias através do Sebrae ali na sala do empreendedor, eu tive entrevistas, tanto que eu falo, o caminho que eu cheguei até a Globo, eu não sei. Eu sei de onde começou, porque eu lembro que uma vez a gestora do Sebrae aqui na época, a Bia, ela pediu para escrever a minha história e entregar para ela. E ela entregou para alguém que foi, né? E minha história impactou muita gente. Eu não falo isso, tem outras histórias também tão impactantes, mas a minha acabou chegando. E dei algumas entrevistas para Cascavel, para umas 2 rádios de Brasília, e eu acredito que foi aí que eu cheguei na Globo, né? E quase perdi a entrevista na Globo, porque eles ficavam ligando, e eu vi o telefone do Rio de Janeiro no meu celular, eu não atendia, porque eu falei, da cadeia, não conheço ninguém no Rio. Ela ligou umas 5 vezes, depois ela mandou um WhatsApp, pelo amor de Deus, me atenda, eu preciso falar com você, eu sou Dani, da Globo. Eu falei, da Globo, né? Mas ela insistiu, e era da Globo mesmo. Né? Sei que no final de semana eu tive que me organizar para dar entrevista. Mas, enfim, foi muito bom, mas isso foi o reconhecimento, né? Mas não foi o determinante da minha história. Independente de Globo, né? Eu ter conseguido chegar
como empreendedora, marcar a cidade de uma forma positiva, independente de ter saído na Globo ou não, é a minha vitória, sabe? E é assim que eu sigo agora. Então, primeira coisa, é se formalizar, não tenha medo. Se você tem essa vontade de vender um produto, se você já faz algum produto para vender, se você vai, procura, porque assim, a vigilância sanitária não é inimiga, ao contrário, ela está ali para nos ajudar, porque na época da pandemia, chegava lá, gente, o que eu faço? Eu fecho? Eu abro? O que eu faço? Quantas mesas? Tudo, eles dão um suporte excelente, sabe? Eu tenho 100% de confiança na vigilância sanitária, porque o que eles pediram para eu fazer, eu fiz. O pão de mel, ele é rotulado, eu tenho 16 sabores rotulados, com as informações nutricionais, e eu reconhecido pela Anvisa. Eu posso vender o meu produto para o Brasil todo. Que maravilha, né? Porque eu segui as orientações da vigilância, da sala do empreendedor, nas consultorias. Então, o pão de mel, eu falo, é o carro-chefe. Eu posso deixar de vender qualquer coisa, mas o pão de mel não. Porque ele é meu bebê. Então, você está aí com nós, os nossos internautas, né? Ouvindo a história da Si. Si, já nós ficamos conhecendo toda a tua história. Amamos conhecer. E eu tenho certeza que vai ser exemplo para muitos que estão nos assistindo aí. Agora nós já vamos para a mensagem final. Uhum. Eu quero que você desse uma mensagem para todas as nossas convidadas. Eu sempre peço uma mensagem que ela deixe como reflexão para todos os nossos internautas aí, essa mensagem desse nosso programa, que é um meio de chegar até você, sendo que você seja a tua voz, a tua vez. E aqui você fala sempre histórias reais mesmo do que acontecem com todos. E você pode ser a próxima e estar aqui sentando aqui com nós, passando a tua história de superação e levando esse otimismo e que nós precisamos ser sempre persistentes. Vamos lá, a nossa mensagem final? Bom, duas coisas. Primeiro, independente de gênero, acredite em você. Primeira coisa, antes de qualquer pessoa acreditar, primeiro você tem que acreditar em você. Acredite que você é capaz. Se você tem um sonho, você pode realizar, né? E falando para uma mulher que está lá em casa, querendo fazer alguma coisa, cheia de talentos, de dons, ou seja, bolo, ou seja, artesanato, não sei o que você sabe fazer. Mas se você tem essa vontade de vender, faça, corra atrás, sabe? Acredite em você, mulher. Acredite. Você é a primeira pessoa a ter que acreditar em você. Às vezes, escutamos muitas coisas, sabe? Você não pode, você não é capaz, não é para você. Mas só quem sabe se você pode, se você é capaz e se é para você, é você. Então, acredite em você. Porque a vida ela é muito efêmera, passa muito rápido, né? E nós temos que fazer o que nós sentimos aqui no nosso coração, tá bom? Então, insista, persista e nunca desista do seu sonho. Que lindo, né? Que seja aí, nunca desista do teu sonho. Mais uma vez eu quero agradecer você, sim, por estar fazendo parte do nosso programa, desse nosso podcast. Agradecer a você, nossos internautas, que estão ligadinhos com nós aí. Se inscreve no nosso canal, na nossa página que nós temos também no Facebook lá. Compartilha. Coisas boas têm que ser compartilhadas sim, para onde nós pudermos levar. Levando esse exemplo das nossas mulheres aqui da nossa região, hoje de Laranjeiras do Sul, levando para onde você estiver aí, esses nossos internautas. Um abraço. Eu espero você no próximo programa, que vai ser na próxima quinta-feira, com novas convidadas que vão estar passando informações também. E você que quer algo que você queira trazer para nós, algum assunto, alguém sugerir também, que venha que a gente possa convidar,
manda lá, entra no nosso direct no Instagram, lá está como Regiane. Manda lá no nosso canal também, que nós estamos aqui. É o meio de nós chegarmos até todos vocês. Aquele abraço de muitas felicidades e que você seja muito feliz. Busque no teu eu todos os dias que você será muito feliz. Posso terminar com uma... Pode, agora, né? Na verdade, eu peguei Lia Luft, mas eu vou falar um pouquinho de Drummond, pode ser? Pode. É um fragmento da poesia de um poema que quando os clientes estão lá, né, principalmente os que estão apaixonados, assim, eles gostam muito. O título é Quero. Quero que todos os dias do ano, todos os dias da vida, de meia em meia hora, de 5 em 5 minutos, me digas, eu te amo. Ouvindo te dizer, eu te amo, creio no momento que sou amado. No momento anterior e no seguinte, como sabê-lo? Quero que me repitas até a exaustão, que me amas, que me amas, que me amas. Do contrário, evapora-se a amação. Pois, ao não me dizeres, eu te amo, desmentes, apagas teu amor por mim. Carlos Drummond de Andrade. E finalizando assim, agora só com Braulio Bessa, porque Braulio Bessa tem que ter, é nordestino, né? Meu parça, digamos assim, porque gosta muito da literatura de cordel. Então, ele diz assim, lá no finalzinho do seu poema, Recomece. E se um dia, lá na frente, a vida der uma ré, recupere a sua fé e recomece novamente. Braulio Bessa. E assim eu encerro agradecendo por esses momentos maravilhosos aqui de poder contar a minha história. Porque acredite, Regi, as pessoas falam assim, nossa, eu vou abrir meu negócio. Isso também, gente. Eu vou abrir meu negócio e eu vou poder viajar todo final de semana. Eu falo, eu conto ou vocês contam, né? Não é assim, é dedicação. Tem que se dedicar também. Dedicação, porque assim, às vezes eu chegava do cursinho 11 horas da noite, tirava meu uniforme, colocava meu avental e ficava até 2, 3 horas da manhã fazendo pão de mel. Então tem isso também, né? Todo começo é assim, é dedicação. Então, eu só tenho que agradecer mais uma vez pela oportunidade, pelo privilégio de contar a minha história. Eu pensei que ia chorar, eu não chorei. Eu me segurei, né? A Tati ainda está em primeiro lugar, chorona. E assim, é uma satisfação, porque às vezes a gente precisa relembrar tudo isso. E no momento de dificuldade, né, que todos nós passamos, não é só rosas, não são só flores, né? Como eu disse, 2024 foi um ano desafiador, eu perdi minha mãe, eu adoeci, eu fechei a confeitaria por um tempo. Então, gente, são as pedras que tem no caminho, mas que a gente tem que chutar, jogar para um lado e continuar. Gratidão, essa é a palavra que eu resumo desse nosso programa hoje. Ela me fez chorar, né? A gente se emociona porque nós mulheres, nós sabemos a tanta dificuldade que nós passamos, né? Mas aqui é o momento de nós refletirmos, recomeçar e pensar. Pense em você. Gratidão a cada um de vocês que está aí. Gratidão a você, sim. Gratidão à equipe que nos ajuda, está com nós sempre para realizar esse programa. Porque para nós chegarmos aqui nessa tela, passa por muitas mãos. Muita gente está junto com nós nesse trabalho que nós estamos fazendo. Então, gratidão a toda a nossa equipe. Gratidão a você, sim, mais uma vez. E aos nossos internautas. E até o próximo programa, se Deus quiser. Gente, muito obrigada mais uma vez. Como você falou, a palavra é gratidão mesmo. Estou muito lisonjeada e me senti muito privilegiada em estar aqui com você, Regi. Eu já conheço a tua história, você sabe o quanto te admiro, né? E você também é uma das mulheres, dentre tantas que tem aqui na cidade, que me inspira, tá? E se alguém quiser saber, tenha vontade de empreender, quiser conversar comigo, por favor, entre em contato pelas redes sociais ou de terça a sábado, no período da tarde, na confeitaria. Estarei lá, estou à disposição para ajudar.
Muito obrigada. Nada. Toda quinta-feira, às 20 horas, no podcast Fala Mulheres, Regiane Castro recebe mulheres empreendedoras para entrevistas dinâmicas e cheias de conteúdo.